Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre estrutura do verbo e vai ser uma aula de correção de atividade. Bem, a nossa primeira questão diz o seguinte: leia o poema abaixo e responda as questões que seguem, certo? Então vocês já devem ter lido o poema e, na verdade, ele só vai ser necessário para a nossa segunda questão. A primeira questão, ela pede que você identifique o radical e a vogal temática das formas verbais. Então, nós vamos nos ater ao verbo, à estrutura do verbo, como que o verbo ele é formado, né? Quais são as partes que fazem parte dessa palavra, certo? Aqui nós vamos nos deter somente no radical e na vogal temática. Então, o radical é a parte da palavra que contém o seu significado básico. E é a partir dele, né, que vai se originar as outras palavras. A gente sabe que nós temos o quê? Palavras primitivas e palavras derivadas, não é mesmo? Então, nessa palavra primitiva vai estar o significado básico, não é? Onde vai estar o quê? O radical. E a partir do radical vão surgir o que? As outras palavras, as palavras derivadas. E o radical vai ser a parte justamente que vai se repetir nessas palavras derivadas, não é? Então, as palavras derivadas, elas vão levar o radical com elas, certo? Vai ser a única parte que não vai sofrer modificação. Já a vogal temática, ela vai indicar a conjugação dos verbos, certo? Então, se eu tenho como vogal temática o a, então, aquela forma verbal, ela vai pertencer o quê? À primeira conjugação. Se eu tenho como radical, como vogal temática, na verdade, o é, quer dizer que ela faz parte da segunda conjugação. E o i, certo? Faz parte da terceira conjugação. Na letra A, ele quer que você identifique o radical, não é, da forma verbal passaram. Então, nós vamos ter como radical o pas, certo? Então, essa partezinha aqui é a única parte que vai, não é, se manter quando surgirem as palavras derivadas. Por exemplo, nós temos passaram, e aí tem o passou, olha como já modificou a parte daqui, já modificou. Passei, não é, também, olha, então, quer dizer que esse pedacinho aqui do verbo, dessa forma verbal, é a única que vai se manter nas palavras derivadas. Então, por isso, esse pedacinho aqui vai ser o radical. Já nós temos como vogal temática o a, gente, né? Porque nós temos o verbo passar, certo? Então, quando nós temos como vogal temática o a, quer dizer que ele é o quê? Primeira conjugação. Já na letra B, nós vamos ter o quê? A forma verbal brilham. Qual vai ser o radical da forma verbal brilham? Então, nós vamos ter o quê? O brilho, não é? Por quê? Porque se eu faço palavras derivadas dele aqui, nós vamos ver que a partir daqui vai haver a mudança. Então, brilhei, brilhou, certo? Então, brilho. Aqui você vai observar que a mudança, que a derivação, ela vai acontecer a partir, não é, depois do H, não é? Então, vai ter brilho. E a vogal temática vai ser o quê? Também vai ser o A, certo? Então, vogal temática A. E aí, nesse caso, também vai fazer parte da primeira conjugação. Letra C, chegamos. Chegamos. Então, antes de mostrar para vocês qual seria o radical, nós vamos ver aqui quais são as palavras derivadas que nós podemos tirar dessa palavra. Então, nós temos aqui o chegar, né? Chegamos. Cheguei, ó, com o GU, né? GUE. Chegamos, chegaria, chegou, ou seja, a única parte que vai se manter vai ser o quê? Vai ser até o G, chegue, não é? Então, nós temos como radical o chegue, ou seja, vai ser a única parte que não vai sofrer alteração nas formas derivadas. A vogal temática também vai ser o A, né? O chegar. Nós temos passar, brilhar, chegar. Então, a vogal temática vai ser o A, primeira conjugação. Vamos partir agora para a segunda questão. No poema, há um único verbo no infinitivo, certo? Ou seja, na segunda questão,
A segunda questão, ela afirma, ela diz que no poema há um único verbo no infinitivo. Então, você vai lá, retorna a leitura, não é, para poder procurar esse verbo que está no infinitivo. E aí, só para relembrar a vocês que formas verbais nominais são essas, não é? Então, por quê? Porque o infinitivo é uma forma verbal nominal, certo? Então, as formas nominais, elas podem apresentar a função de verbo ou função de nome. E aí ele fala, existem 3 formas nominais. Então, a gente vê que nós vamos ter infinitivo, gerúndio e particípio, certo? Então, o infinitivo sempre ele vai terminar em R, certo? E esse substantivo ele vai dar o nome, não é? Na verdade, é como se fosse ele sofre, não é? Ele tem essa função de substantivo e ele dá nome ao processo verbal. Por exemplo, estudar, aprender, beber, dormir, certo? Já o gerúndio, a terminação dele é o quê? N-D-O. E ele funciona mais ou menos como advérbio, certo? Então, indica uma circunstância da ação verbal que está acontecendo naquele momento, né? Estudando, aprendendo, ou seja, dá a ideia de uma ação contínua, não é que não acabou ainda, que está em curso, certo? Já o particípio, nós vamos nos deparar, não é? Nós vamos observar as terminações ado e ido, certo? Ele vai funcionar mais ou menos como um adjetivo. Então, quando o particípio for regular, não é? E indica o resultado, característica do processo verbal. Geralmente, ele vem acompanhado de um verbo auxiliar, certo? Então, depois dessa explicação, a gente pode observar que o verbo, né, a forma verbal que vai ter no infinitivo vai ser o que? O verbo partir. Na letra B, na verdade, que não é a letra A, certo, gente? Letra B. Quais os elementos que participam da formação do verbo partir? Hein? Nós vamos ter, então, nós vamos ter o radical, claro que tem que ter o radical, certo? Nós vamos ter o quê? Que no caso o radical vai ser o parte, né? Eu parti, nós partimos, certo? Partiu. E aí nós vamos ter o quê? A vogal temática, que é o I. O I vai ser a vogal temática, certo? E aí nós vamos observar, nós vamos saber que ele pertence à terceira conjugação. E nós vamos ter o R, que vai ser a desinência verbal. Não é? Então, no caso, ele vai orientar, ele vai mostrar que isso aí é um verbo, né? Ele vai deixar claro que é um verbo. A presença do R vai deixar claro que é um verbo. Já a C, letra C, a que conjugação pertence esse verbo? Eu acabei de falar, não é? Se nós temos a letra I como vogal temática, isso quer dizer o quê? Que esse verbo vai pertencer o quê? À terceira conjugação. A terceira questão, fazendo, não é o verbo fazer, né? A forma verbal fazendo, está em qual das formas nominais? Olha, então, uma dica é você observar a terminação. Então, terminou em DO, então a gente já sabe que é o quê? Então, gerúndio, não é? Então, essa forma verbal, não é, do verbo fazendo, está no gerúndio. E nós aqui chegamos ao fim dessa correção, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, e até a nossa próxima aula. Um grande abraço da tia.